Boa noite. Muito bom estar de volta à nossa casa, gravando aqui, nas instalações do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Isso nos deixa muito alegres, satisfeitos e emocionados, porque está aqui conosco, parte da diretoria, parte do conselho de nossa casa, e é um reencontro depois de um tempo afastados, e também a nossa alegria em comemorarmos esse mês 28 anos da existência da nossa instituição. E é o que eu falo todos os anos: a porta da nossa casa continua aberta. E mesmo durante a pandemia, tivemos um canal aberto, que é esse, que estamos exibindo aqui no YouTube. E essa casa, ela foi idealizada, a formação dela, dentro de uma floricultura, cuja a proprietária na época, que está aqui conosco, é a Armelinda, que é uma das conselheiras, que está aqui desde a sua formação. E acredito que as flores que testemunharam essas ideias estejam agora, com a espiritualidade amiga, se materializando entre nós. Então, se alguém sentir aí um perfume de rosa, não vai ser por acaso, porque os espíritos verdadeiros trabalhadores dessa casa vêm conosco comemorar esses 28 anos de existência. E só nos resta agradecer. Então elevemos os nossos pensamentos ao alto, àquele que começou o primeiro centro espírita na Terra, na casa de Simão Pedro, reunindo os seus amigos para falar de amor, para falar de perdão, para falar da vida eterna na espiritualidade. E é o que fazemos aqui na nossa casa, e agradecemos pelos espíritos que trabalham, por toda a equipe que trabalha para que essa casa continue viva e com as portas abertas para atender a todos nós necessitados de tudo aqui, do que aqui estudamos. E para comemorar também, trouxemos Allan Kardec, através de um de seus livros, que não é tão conhecido no movimento espírita, Viagem Espírita em 1862, escrito por ele, Então aqui não são os espíritos ditando para ele, mas o próprio Kardec, quando ele fala em 1862, mas a viagem começa em 1860, quando ele sai de Paris e vai conhecer os centros espíritas que estavam se formando a partir do advento do Espiritismo. Então, como aquela época, há 162 anos, os centros começaram a se formar, hoje nós estamos também continuando essa formação. Então, vou pegar alguns trechos aqui para nós nos alimentarmos dele. Então, o dia era 19 de setembro de 1860. Ele vai no centro espírita de Brutu, o único centro que existia na sua terra natal, Lyon, em Paris. E ele é recebido à porta desse centro por um casal de Ju, onde o presidente ele trabalha numa fábrica, então é um metalúrgico que está lá recebendo, e aí já tem uma diferença, que Kardec sai de Paris, onde fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e acostumado ali com magistrados, com pessoas, vamos dizer assim, da nata da sociedade, e ele vai para o interior e encontra operários de fábrica estudando os mesmos livros, o livro dos Espíritos, para conhecer a doutrina espírita. Então aí já começa ele como pesquisador, o que é a visão dos parisienses da obra e o que é a visão dos trabalhadores, das pessoas do povo estão tendo. Então ali ele também foi observar. E aí o tradutor dessa obra, ele vai dizer que nesse momento estava acontecendo, em 1860, o primeiro encontro entre dirigentes espíritas, o presidente do Centro Espírita de Lyon e o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se apertando as mãos.
Então é um momento histórico, né? E ele vai dizer assim: o emérito pensador aperta vigorosamente os dedos calosos e ásperos do companheiro, a quem chama de irmão. No olhar grave que trocam, vê-se que mutuamente se entendem, embora em planos diferentes, suas responsabilidades se equivalem. Então, o que quer dizer isso? Que não importa se está num centro simples no interior do país, numa cidade pequena, num centro pequeno, ou na capital com pessoas, né, mais estudadas, o objetivo é o mesmo. Ou aqui, em Itajubá, é divulgar, é estudar, é manter a chama acesa do Espiritismo. E ele ainda vai, e aí o Espírito Erasto, né, mentor de Allan Kardec, numa das comunicações, ele vai dizer sobre esse momento: não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir o vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam bebendo fraternidade. Então, momentos como esse, para a espiritualidade, é uma festa, é um banquete, é o que eles esperam que nós façamos, né? E aí Kardec vai à tribuna, fazer sua primeira palestra, né, no interior, e o autor desse livro vai dizer que ali estava se acendendo a pira, né, o fogo na pira sagrada, né, que através dos séculos, todos os que tivessem esse compromisso, mesmo entre injúrias, suor, lágrimas, para divulgar as glórias do Espiritismo pela bênção da palavra, que é o que estamos repetindo aqui, né, mais de 100 anos depois. E um destaque que Kardec vai dar nesse centro, na sua observação, é que, como eu falei, havia um casal na porta esperando por ele. Então ele dá um destaque na presença feminina no centro espírita. Não é? Numa época em que a mulher não tinha tanto voz ativa, essa mulher, senhora de Ju, era bastante atuante nesse centro espírita, né? Então ele vai dizer, seu sorriso sem artifícios é como um maravilhoso diálogo. Seu olhar resoluto é cheio de convicção. Firmemente em pé ao lado do marido, ela é a segunda potência neste momento histórico. Então, depois de Amélie, né, Gabrielle Boudet, a sua esposa, essa é a mulher que ele vai homenagear. Então, Kardec vai lhe guardar não os traços físicos, mas os traços morais. Né? Então, ela ainda vai transcrever na Revista Espírita, dizendo que do jantar amável que lhe foi oferecido pelos operários de Lyon, o pequeno discurso do senhor Courtet, que ele vai transcrever na Revista Espírita, fala sobre a senhora de Ju. Então, o que tem nesse discurso? Bem sabemos, senhora, que apenas sois o intérprete dos espíritos superiores, que a vós estão ligados, mas também com que devotamento realizais essa tarefa. O que ele está nos informando aqui, ela era a médium da casa, recebendo os espíritos que ali estavam se comunicando. E ele continua, por vosso intermédio, nos iniciamos a essas altas questões de moral e filosofia, cuja solução deve trazer o reino de Deus e, por consequência, a felicidade aos homens deste mundo. Continua falando sobre ela. Também vos agradecemos, Senhora, a assistência que dais aos nossos doentes, dizendo aqui que ela também estava à frente da área de assistência e promoção social espírita. Né? Vossa fé e vosso zelo, disso recebem a recompensa pela satisfação que experimentais em fazer o bem e aliviar o sofrimento. Nós vos pedimos a continuação dos vossos bons ofícios e ficais certa de toda a nossa gratidão e de nosso eterno reconhecimento. Na história do Espiritismo, essa mulher do povo, essa esposa e mãe de operários, é a primeira figura feminina que se projeta.
né? E aí ele vai dizer agora na Revista Espírita das impressões dessa primeira viagem de 1860. Eu bem sabia que em Lyon os adeptos eram em grande número. Já devia ter ouvido falar, né? Porém estava longe de suspeitar quão considerável, né, fosse a quantidade, pois se contavam as centenas. E em breve ele esperava que fossem incontáveis, que aquilo se espalharia, né? A parte mais importante, aí já vem no ano seguinte, 1861, ele volta a Lyon. E aqui a parte que para mim é a mais importante do livro e a mais emocionante, que um operário de uma cidade próxima, né, aqui ainda fala, emociona-o profundamente, dizendo: viemos de longe e subimos às alturas, né, da nossa cidade, com o calor extenuante. Trouxemos conosco as nossas ferramentas de trabalho, juntamente com o pão e o queijo. Queríamos partilhá-lo convosco, dizendo a Allan Kardec, um verdadeiro ágape, oferecido com a simplicidade antiga e o coração sincero. E um copo de vinho, que essa brava gente, né, falando dos demais, não pode beber todos os dias. Ah, uma verdadeira festa, iríamos ouvir falar de Espiritismo. Então veja o sacrifício de um grupo de operários, né, com toda aquela dificuldade, sob um sol, né? Então se foi à noite, quanto que eles caminharam? Subir no morro, né, com as ferramentas, como se fosse ali, né, oferecer o que eles tinham de melhor no seu alimento, e eles estavam indo como quem vai para uma festa. E aí fica um aprendizado para nós, quando a gente tem que vir ao centro, a gente vem com esse entusiasmo. Eu estou indo para uma festa, levar o melhor de mim, encontrar com amigos e falar do que eu mais gosto, Espiritismo. E o que é ouvir Espiritismo diretamente de Allan Kardec? Fazem ideia disso? Né? Então a emoção é muito maior, né? E no outro ano, aí Kardec já vai fazer uma viagem maior. Veja aí o mapa de Paris, ele vai, né, passar por várias dessas cidades, né, até chegar em Bordeaux. E ele preparou, com o zelo habitual, né, ele era bastante metódico, para dar sempre o melhor onde ele fosse, né? E ele vai dizer, né, que tudo quanto ele vai dizer é fruto de uma experiência pessoal. Já tínhamos aí, né, 5 anos de doutrina espírita, né, e já tinha um material de estudo, de observação, né, de trabalho na sociedade em Paris. E ele vai dizer que essa experiência caminha para nós, e a voz que a expressa, apesar dos anos, né, ele já era sexagenário, nada tem de debilidade. Entre o homem e sua felicidade, ergue-se a sombra, a terrível paixão, o egoísmo. Então ele visitou mais de 20 cidades e fez mais de 50 palestras, né? Ainda fala, no decorrer dessas 6 semanas, enfrentou inverno, depois chuva, frio, neve, como missionário sozinho. Enquanto isso, a sua esposa Amélie, né, Boudet, ficou em Paris cuidando das coisas da sociedade. Então ele ia sozinho. E, como às vezes acontece, alguns irmãos de ideal o estavam criticando, achando que ele estivesse gastando o dinheiro da sociedade para fazer turismo no país, né? E aí ele vai dizer, né, os gastos de viagem, assim como todos os decorrentes das relações que estabelecemos em favor do Espiritismo, são cobertos por nossos recursos pessoais e nossas economias, né, dele e da esposa dele, acrescidos do produto de nossas obras, sem o que ser-nos-ia impossível enfrentar todos os encargos consequentes da obra que empreendemos. Digo isso sem vaidade,
mas unicamente em homenagem à verdade. Quer dizer, ele estava dando uma resposta ao falatório lá sobre ele, né? E para a edificação dos que imaginam que entesouramos dinheiro, né? Então ele está respondendo de uma forma bastante elegante. Agora aqui eu vou falar sobre algumas impressões, né, que ele teve dessas viagens. Ele mesmo fala, né, das observações que ele foi fazer e das orientações que ele foi prestar para os centros que fizesse necessário. E ele chama atenção aqui para o que ele percebeu, uma coisa que todos os centros precisam prestar atenção também: acolhimento. O quanto, né, ele foi bem acolhido, como as pessoas foram benevolentes, simpáticas, né? E ele ainda diz: só isso bastaria para nos recompensar por todas as fadigas, né? Então, encontrar irmãos de ideal, apertar a mão, conversar, né, sentir essa energia, já valeria a pena. E ele vai falar também que ele observou que os primeiros médios foram aqueles de efeitos físicos, né, com as mesas, né, para poder chamar a atenção. E ele percebeu que esse tipo de médio de efeitos físicos estavam diminuindo, enquanto estavam aumentando e multiplicando os médios de comunicações mais inteligentes, né? E aí ele ainda fala, que como os espíritos o afirmam, a fase da curiosidade já tinha passado, né? Já vivemos o segundo período, o da filosofia, o estudo das obras básicas, no caso aqui, o livro dos Espíritos, onde passaria agora para a terceira fase, o da sua aplicação à reforma da humanidade. Então, os Espíritos, que são os que verdadeiramente conduzem com grande sabedoria, tiveram a intenção de primeiro despertar a atenção para essa nova ordem de fenômenos e provar que é possível essa comunicação, né, com os seres do mundo invisível, até que se chegue ao entendimento do que se está acontecendo. E ele chamou a atenção dele também aqueles adeptos que nada viram e que nem por isso eram menos entusiastas, porque leram e compreenderam, só pelo livro e não pelos fenômenos. Aí teve numa cidade em que um dos habitantes chegou para ele e falou assim: essa facilidade em aceitar a doutrina pela simples teoria é um bem ou um mal? Está certo ou está errado? Sem ter assistido a um fenômeno mediúnico. E ele respondeu que a facilidade em aceitar a ideia espírita indica facilidade de compreender, que esta, como outra qualquer ideia, pode ser inata, né? E que basta uma simples fagulha para fazê-la saltar de seu estado latente. Então ele quis dizer que muitos já estavam nascendo preparados a aceitar a doutrina num planejamento, numa preparação, até mesmo na espiritualidade. E ele diz que a filosofia é o principal. As manifestações constituem mero acessório. E isso serve até para os dias de hoje. Ainda tem muitas casas fazendo, né, reuniões mediúnicas em público para chamar atenção para o fenômeno. Isso não é mais necessário, né? Nós temos a filosofia, nós temos o grupo de estudo para que a pessoa entenda pela lógica o que é o espiritismo. E ele vai classificar também os espíritas, que ele chamou de espíritas de coração, né? Ficou feliz por encontrar esses espíritos que tinham zelo, abnegação, devotamento, caridade, né? E com justiça ele chamou que teria ali os belos traços do espiritismo. Então, para esses que têm essas características, tanto estar entre eles no grupo é agradável, quanto os espíritos também, né? Agrada a eles fazer parte desse grupo. E ele fala, nós nos encontramos à vontade nesses ambientes simpáticos, verdadeiros templos onde reina a fraternidade. O contrário, quando tem divergência de sentimento, intenções não puras, onde tem sarcasmo,
onde se sente o sopro da malquerência e do orgulho, há constrangimento, embaraço e desconfiança. Em tais locais, os espíritos mais elevados não vão estar. Não é? Falou também sobre a importância da criança ser evangelizada, e principalmente educada nos princípios espíritas, porque serão, ao crescer, mais fáceis de serem conduzidos. E ele fala aqui da sua esperança que um dia a ideia espírita seja a crença universal. Então ele vai falar ainda sobre os ataques que ele recebia. Pessoalmente ele não respondia, ficava em silêncio. Agora, se fosse em relação ao espiritismo, ele sabia como responder. E esse seu silêncio era elogiado por aqueles que queriam que ele respondesse, segundo eles, à altura. Então ele coloca aqui que o espiritismo continue, que é o que estamos fazendo aqui na sua continuidade, avançando pelo mundo afora, consolando os aflitos, sustentando a coragem dos abatidos, semeando esperança, confiança no futuro em lugar do medo. E essas respostas que o Espiritismo traz valem mais do que outras, porque os fatos falem por si mesmos. Então o Espiritismo está aí, conclamando os homens todos a lei do Cristo, a caridade, a fraternidade, que possamos fazer o melhor que pudermos enquanto estivermos dentro de um centro espírita e estudando e querendo praticar. Então agora Luiz Lenarte vai continuar com a apresentação, para que possamos continuar com a nossa comemoração dos 28 anos de nossa casa. Queridos amigos, que a paz de Jesus continue entre nós, continue em nossos corações, continue nesse ambiente e continue no lar de cada um que está nos assistindo nesse momento. O Carlos foi muito feliz na sugestão desse livro Viagem Espírita em 1862, para que conversássemos hoje na celebração de mais um aniversário de fundação do NEFA, 28 anos de fundação do NEFA nesse mês de março. Porque o que nós fazemos aqui é o que nós denominamos movimento espírita. O centro espírita, cada centro espírita, é uma célula deste movimento espírita, que é o quê? O conjunto de pessoas, de ações que estão vinculadas à divulgação, ao estudo, à prática do espiritismo, que é o que nós fazemos. E é o que Kardec fez quando ele fez essas viagens, um conjunto de ações para iniciar, apoiar grupos espíritas, centros espíritas em formação. Kardec, além de publicar os livros que compõem a doutrina espírita, onde estão todos os postulados, os princípios básicos e as explicações detalhadas sobre o espiritismo, ele não se limita em publicar livros, o que já seria muito. Ele cria o movimento espírita quando ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e começa a criar um grupo onde é realizado isso que nós fazemos aqui também, Reuniões para o estudo, para as pesquisas que eram feitas na época, para as comunicações mediúnicas. E é muito marcante porque ele também não se limita em fundar um grupo. Ele vai então fazer viagens na França, visitando, como o Carlos acabou de citar, em 1862, mais de 20 cidades. Ele já tinha feito outras viagens antes, mas ele vai visitar cerca de 20 cidades, praticamente menos de 2 meses, circulando aqui cerca de 3.000 quilômetros, fazendo 50 palestras, participando de reuniões, ouvindo, contribuindo, orientando. Então ele começa a realizar esse que é o movimento espírita. E neste livro, Viagem Espírita em 1862, além desses relatos que o Carlos mencionou, nós somos presenteados com
o discurso realizado por Allan Kardec nessas reuniões, especialmente em Lyon e Bordeaux. Na época não tinha filmagem, câmera, vídeo, né? Não dava para registrar como nós estamos registrando aqui na forma de vídeo. Então ficou registrado em papel, escrito, um discurso que vale a pena ser lido e que nós só selecionamos aqui alguns trechos para comentar. Então neste livro tem um capítulo específico que são discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux nessas viagens. Logo no início ele faz uma saudação aos espíritas no seu discurso, na sua palestra, é a palestra de Allan Kardec. Eu já achei curioso porque ele fala para eles assim: não sois mais principiantes em espiritismo. O espiritismo começou em 1857. 5 anos depois, ele chega para a turma lá e fala assim: olha, não sois mais principiantes em espiritismo. 5 anos depois. Aí eu trago para a nossa reflexão, a nossa casa que comemora 28 anos, nós também não somos mais principiantes em espiritismo. E, portanto, nós, trabalhadores dessa casa, dirigentes dessa casa, não podemos agir como principiantes em espiritismo, porque não somos. Aquelas pessoas que estavam ali, no máximo, tinham 5 anos de espiritismo, né, do movimento espírita, de estar em grupos espíritas, e Kardec já dizia para eles: não sois mais principiantes em espiritismo. E ele dizia isso, na verdade, para introduzir e para explicar o que ele ia falar. Porque nesse discurso, ele não vai falar de conteúdo doutrinário, dos princípios e dos postulados que estão no Livro dos Espíritos, que já estavam no livrinho que é o Espiritismo, que já estavam no Livro dos Médiuns, porque esses livros já tinham sido publicados, daqueles que já estavam na Revista Espírita, porque já tinha vários anos, 4 anos, né, de publicação da Revista Espírita. Ele ia falar do movimento espírita. Então, nesse discurso, ele trata justamente das ações dos espíritas, dos adeptos, do que fazer, dos médiuns, do comportamento dos médiuns. É um discurso que vale a pena ser lido. E logo depois ele fala uma coisa interessante. No estado atual das coisas aqui na Terra, qual é o homem que não tem inimigos? Para não os ter, fora preciso não estar na Terra. E por que ele fala isso? O Carlos comentou que o Espiritismo, no início e ainda hoje, tem adversários, pessoas que não gostam das ideias. E naquela época, Kardec sofria muitos ataques. Ataques pessoais, ataques à doutrina espírita, ataques à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele ia alertar esses grupos que isso também iria acontecer. E, na verdade, já estava acontecendo. Então ele ia levar uma mensagem de coragem, de força, informando que eles teriam inimigos, que teriam adversários, que sofreriam ataques, mas que deveriam continuar o trabalho, continuar persistentemente, assim como ele fazia. E ele vai dizer, curiosamente, que além de adversários contrários ao Espiritismo, encontravam-se também adversários adeptos às ideias espíritas. E aí nós vamos entender o que é isso que ele vem falar. Ele fala assim: entre os que adotam as ideias espíritas, ele não está falando entre os espíritas, é diferente. Entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, 3 categorias bem distintas. Aí ele vai falar que uma categoria são aqueles que creem nos fenômenos mediúnicos. Mas só isso, eles ficam por aí. Querem ouvir a comunicação dos espíritos, querem consultar os médiuns, querem ficar na reunião mediúnica e simplesmente, acreditando que espíritos existem, acreditando que eles podem se comunicar, acreditando em todos aqueles princípios básicos do espiritismo, mas eles ficam aí. Não conseguem compreender que esses ensinamentos trazidos pelos espíritos têm uma consequência moral. Eles ficam na prática mediúnica. É a primeira categoria.
A segunda categoria são aqueles que, além de acreditar, de crer, de estudar, de conhecer esses princípios, são aqueles que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros, não a si. Olha que engraçado Kardec falar isso. E era o que ele observava. Então tinham aqueles que conheciam já o que estava nos livros, que entendia que existia uma consequência moral, que todos esses ensinamentos trazidos pelos Espíritos tinha que nos fazer ver a nossa existência de uma maneira diferente, porque a nossa vida não é só aqui, ela começou muito antes e ela tem muito ainda pela frente. Então esse conhecimento nos faz ver a vida de uma maneira diferente e tem consequências morais para cada um de nós, para a nossa evolução, para o nosso progresso intelectual e moral. Só que alguns entendem isso, mas olha para o outro, fala, olha, você tem que ser caridoso, você tem que perdoar. Ele não se via ali. E aí ele coloca a terceira, que são aqueles que aceitam essas ideias da doutrina e que praticam e se esforçam por praticar esta moral. E aí ele vai dizer na sequência que estes últimos são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos, alertando e nos orientando, que é o que nós devemos fazer também. Somos espíritas? Ou somos adeptos das ideias espíritas na primeira ou na segunda categoria? Porque o espírita é aquele que ele apresenta na terceira categoria. E quando ele fala dos adversários que tem, digamos assim, dentro daqueles que são adeptos das ideias, é porque muitos desses, da primeira categoria, por exemplo, daqueles que só querem os fenômenos mediúnicos, começa a criar aquelas cisões dentro do movimento espírita. Daqueles que acreditam, leem as obras, mas só querem se preocupar e estão atentos às questões de fenômeno mediúnico. Lembrando que nós estamos falando em aspectos morais, em consequências morais, em 1862, quando o Evangelho segundo o Espiritismo ainda não tinha sido publicado, onde nós temos ali uma obra que trata exclusivamente, especificamente dessas questões das consequências morais. E o que é essa consequência moral? Que não estava ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, porque não existia. Amai-vos uns aos outros, perdoai aos vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, não tenhais ódio, rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmo e indulgentes para com os outros. Quando a gente lê isso aqui, nós que já conhecemos a doutrina espírita há mais tempo e a obra toda, a gente acha assim, não está falando novidade nenhuma, né? Só que em 1862, para aqueles grupos recém-criados, era novidade. Por que era novidade? Porque o que se apresentava de espiritismo nessa época, nesse primeiro momento, e a preocupação de muitos, era justamente com a comunicação dos espíritos. Eles não tinham ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. Não se falava tanto, apesar do Livro dos Espíritos ter as leis morais, nós sabemos que tem, mas não havia uma ênfase ainda, como temos no Evangelho segundo o Espiritismo, as questões morais. E era isso que Kardec estava trabalhando principalmente. É fácil da gente ver isso quando lê o discurso dele, que é a palestra que ele faz, é isso que ele vinha conversar principalmente com esses grupos. E aí aparece aquela frase que também nós conhecemos e que ele fala nessa palestra, né? Que vai ser depois um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo tem por divisa, isso é ele falando, eu tirei do trecho da palestra dele. Fora da caridade não há salvação. Nós conhecemos, é o lema do Espiritismo que ele começava a difundir e a propagar lá nessas viagens. Isso aqui para alguns talvez seja novidade. O primeiro é, fora da caridade não há salvação. Aí ele fala assim, o que significa dizer que fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Ele completa o raciocínio. Concito-vos a inscrever. Então ele está incentivando, olha, escreva aí na sua bandeira essa dupla máxima. Porque ela resume, essa dupla máxima é essa aqui, fora da caridade não há salvação e fora da caridade não há verdadeiros espíritos. Porque ela define a finalidade do espiritismo e o dever que ele impõe.
É uma mensagem para os espíritas da época, dizendo assim, olha, não é fácil ser espírita, não. Não é só ler os livros, não é só estudar e compreender. É praticar, porque isso tem consequência moral. Numa outra parte desse seu discurso, dessa palestra, ele vai tratar de um outro tema, que também faz parte das questões do movimento espírita, dos adeptos do espiritismo. Ele vai dizer que alguns médiuns enxergaram na faculdade mediúnica uma possibilidade de ganhar dinheiro. É o que ele chama de especulação material do espiritismo. Porque havia muitas pessoas interessadas em receber notícias dos seus entes queridos que já haviam desencarnado, e algumas pessoas cobravam por isso. Naturalmente que o espiritismo, a doutrina espírita e Kardec não recomendava de forma alguma, reprovava tal prática, que não é do espiritismo da doutrina, né? E ele vai dizer, por toda parte, os médiuns devotados e desinteressados compreendem a santidade de sua missão. A missão do médium não é um profissional que vai ganhar dinheiro com isso. Aí ele discorre sobre esse tema. Mas ele vai falar também de uma outra especulação. Se essa primeira, dentro das casas espíritas, dos centros espíritas, não existe nos centros espíritas sérios, a segunda talvez aconteça pela nossa imperfeição. Ele vai falar da especulação moral, que é a satisfação do orgulho do amor próprio. Ali ele fala especificamente do médium, mas que a gente pode abranger para todo trabalhador, para o expositor, para o médium, para qualquer trabalhador de uma casa espírita, que está fazendo um serviço em favor do outro, tem que fazer de forma abnegada, sem ter nenhum tipo de interesse e sem ficar orgulhoso, porque eu sou médium, eu tenho a faculdade mediúnica, eu recebo as informações do mundo espiritual, né? Então ele chama a atenção dizendo que as qualidades do verdadeiro espírita vale para todo o movimento espírita, são abnegação e humildade. Eu não gosto de slides com muito texto, mas esse aqui eu tinha que trazer da forma que Kardec colocou, porque é um texto muito interessante. É Kardec dizendo, ele fala assim, nesse contexto, há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas. Essa palavra melindrar a gente ouve muito no movimento espírita, né? E se ouve porque acontece. E acontece. E acontece por quê? Porque somos imperfeitos. Nós, espíritas, nós, seres humanos, somos imperfeitos. E apesar de estarmos aqui e conhecermos a doutrina espírita, nós erramos. Nós temos ainda vaidades, temos orgulho, né? Temos. E temos que trabalhar isso. E a nossa casa é uma oportunidade para isso também. E não começou agora não, começou antes. Então Kardec vai dizer lá, olha, começo do movimento espírita, já se observava, porque ele estava falando desse tema, é porque acontecia. Ele ia falar dos melindres, ele cita exemplos. O que acontecia nas reuniões com os médiuns? Quais eram esses melindres com as mínimas coisas? Mesmo com o lugar que lhe é destinado nas reuniões, então essa pessoa senta aqui, senta ali, o lugar que ela fica, às vezes a pessoa fica melindrada, se não os põe em evidência, com a ordem estabelecida para a leitura das comunicações, olha só, quando se proíbe a leitura daquelas cujo objeto não parece oportuno numa assembleia, às vezes tem uma comunicação que não é oportuna, a pessoa, o médium quer ler, não, peraí, não é hoje, não vai ser. Isso causa melindres, isso causa insatisfação. Dos que não são solicitados com muito empenho a dar o seu concurso, outros se contrariam porque a ordem dos trabalhos não é invertida, de modo a contemplar as suas conveniências. Outros gostariam de ter tidos como médios titulares de um grupo, e ele vai citando várias. Coisas típicas nossas, de espíritos imperfeitos, e que acontece dentro do movimento espírita. Foi um alerta que Kardec foi fazer nessas viagens, que vale para nós até hoje. Ele continua falando assim, esses motivos são tão pueris e mesquinhos, mas levam a malquerenças e afastamento.
do grupo espírita. Coisas que acontecem até hoje em várias casas espíritas, no movimento espírita. Algo que nós temos que trabalhar para vencer. Kardec está orientando no início da formação dos grupos espíritas esse tipo de situação. E ele vai falar uma coisa que quando as pessoas se afastam dentro desse discurso, reclamam, e vão dizer algumas assim, não, mas é imperdoável o que fizeram comigo. E aí ele vai falar sobre essa palavra, imperdoável. Concebeis essa palavra nos lábios de uma pessoa que se diz espírita? Imperdoável? Tal palavra deveria ser riscada no vocabulário do espiritismo. Essa é a palestra de Kardec para os amigos, para os grupos espíritas, alertando sobre situações que aconteciam. E vai falar mais, ele vai falar assim, que essa questão dos afastamentos, desses problemas, esse desgosto, a maior parte dos chefes de grupo ou de sociedade como eu, tem experimentado. Parece estranho a gente estar comemorando o aniversário do núcleo falando desses problemas, mas não. A gente tem que ter sempre essas orientações para que a gente evite, não apenas no núcleo espírita, fraternidade e amor, mas em todas as casas, né? Que essas situações não ocorram, esses melindres que afastam as pessoas, que deixam de participar. É a orientação de Kardec desde o início do movimento espírita. Sobre a questão dos médiuns, ele vai falar assim, pondo de lado o grau da faculdade, as qualidades essenciais de um bom médium são... Então, tem a faculdade mediúnica, quais são as outras qualidades? Modéstia, simpatia e devotamento do médium, de qualquer trabalhador da casa espírita. Deve oferecer o seu concurso tendo em vista tornar-se útil e não para satisfazer a sua vaidade. Jamais deve tomar partido das comunicações que recebe, pois de outra forma poderia fazer crer que nelas põe algo de si, quer dizer, tem uma interferência dele, se ele toma partido naquela comunicação, e que tem interesse em defendê-las. Deve aceitar a crítica, mesmo solicitá-la e submetê-la ao parecer da maioria, sem ideias premeditadas. Então, várias orientações práticas, né? Mas Kardec também vai tratar não só dos problemas que aconteciam, né? Mas ele também vai levar uma mensagem do que ele vem observando e da propagação do espiritismo. Que, como o Carlos disse, naquela época, pouco tempo ainda da publicação dos livros, já havia um movimento espírita considerável, e nas visitas que ele fazia, ele observava esse número de adeptos e essas reuniões. E aí ele tem um trecho da palestra que ele coloca 6 itens. Por que o espiritismo agrada? Então, por que as pessoas estão ali, estão participando dos grupos em formação, iniciando ali naquele grupo? Primeiro, porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro. Nós temos uma aspiração instintiva, independente de religião, de conhecimento, né, sobre o que acontece depois. O que acontece depois da morte? Continua, não continua? Vão para o céu, vão para o inferno, vão para o purgatório? Vai ficar dormindo eternamente, esperando o juízo final? O que acontece? A gente tem essa aspiração. E o Espiritismo tem uma explicação clara, lógica, que é o que ele fala no segundo. Porque apresenta esse futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. Sem algo maravilhoso, sobrenatural, a razão compreende, existe lógica. Porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. A gente entende o motivo das misérias, dos sofrimentos atuais, com a perspectiva da vida futura e de que nós já vivemos outras vidas, né? E é o que ele vai falar no item 4, com a pluralidade das existências, com a reencarnação, essas misérias têm uma razão de ser, são explicáveis, em vez de acusarem a providência, Deus, considerando-nas justas e aceitam sem murmurar. Porque o homem é feliz por saber que os seres que lhes são caros não estão perdidos para sempre. Porque todas as máximas dadas pelos Espíritos tendem a tornar melhores os homens uns para com os outros. E aí ele coloca esses 6 motivos e ainda vai dizer assim:
Por que o Espiritismo agrada? Existem ainda outros motivos que só os espíritas são capazes de compreender. E cada um de nós que é espírita, e pela forma que entrou no Espiritismo, e tudo que conhece, e como a sua vida mudou em relação ao conhecimento, né, que teve do Espiritismo, poderá explicar, né, e responder essa pergunta. Por que o Espiritismo te agrada? Aí já é uma questão pessoal também, né? Nessa dissertação, Kardec continua falando sobre caridade, sobre progresso. Eu recomendo que depois acessem, eu estou só pegando alguns trechos dessa palestra. E depois ele vai falar assim para a gente, olha aí o chamado a nós espíritas. Aí ele vai falar para os espíritas de Lyon e Bordeaux. Espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. Fazei que, em se vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossa boca. Conclamando a todos nós, espíritas, que estudamos o Espiritismo, que conhecemos o Espiritismo, que possamos divulgá-lo, não apenas por palavras. As palavras são importantes, a gente orienta, a gente passa orientação, instrução. No entanto, o nosso exemplo, pregai com o seu exemplo, porque aí não tem discussão, né? Não vão dizer que as máximas que ensinam são palavras vãs em vossa boca. Precisamos praticar. E finalmente, não finalmente da palestra, porque a palestra ainda se estende, né? Mas aqui das reflexões que nós trouxemos, ele vai então dizer assim, a exemplo dos apóstolos, ele se refere aos apóstolos de Jesus, fazer milagres. Ué, Kardec está pedindo para a turma fazer milagre? O que é isso? Pois Deus vos concedeu o dom. Não milagres para ferir os sentidos, como fizeram as curas, né? E milagres como Jesus fez, daquela forma, não. Não é isso que ele tem, esse tipo de milagre que ele está pedindo, não. Mas milagres da caridade e do amor. É isso que Kardec, em seu discurso para os espíritas, na viagem espírita em 1862, vai levar de orientação, de forma resumida, né, para os espíritas e para o movimento espírita, iniciando naquela época. Que possamos ainda utilizar essas orientações de Kardec, nos espelhar nessas orientações e trazer para o nosso movimento espírita, nos preocupando sempre, né, com essas palavras, que possamos aqui fazer esse milagre da caridade, do amor, uns para com os outros, né, e especialmente dentro da casa espírita, em todos os lugares que nós estivermos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que esta casa de fraternidade e amor possa ter longa vida. Se nós estamos celebrando aqui hoje 28 anos, como o Carlos sempre frisa, de portas abertas, que essas portas possam permanecer abertas durante muito tempo. Que possamos passar por aqui todos nós, mas o trabalho dessa casa continuar com outros trabalhadores que certamente virão nos suceder ao longo dos anos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos reunidos nesta casa, no salão do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, recebendo nesse momento as bênçãos que recaem do céu sobre cada um de nós. Agradecendo por termos esta doutrina, o conhecimento desta doutrina que tanto nos consola, que tanto nos dá força, que tanto nos dá coragem, que tanto nos ajuda a entender a nossa existência e a entender a nossa vida, que começou muito antes, quando fomos criados espíritos simples e ignorantes, e através de vários processos reencarnatórios, nos encontramos hoje, nesta condição, no nosso estágio evolutivo,
Sabemos que temos ainda muitos degraus a galgar, que temos ainda uma caminhada longa pela frente, mas que já caminhamos muito e continuaremos caminhando com o firme propósito de alcançar o nosso grande objetivo, atingir a perfeição. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por termos a possibilidade de conhecer esta doutrina consoladora. Nós te agradecemos por esse momento e que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, e continue abençoando todos os trabalhadores e frequentadores desta casa. Que Jesus nos abençoe.